Vamos falar do assunto bombástico da semana, que são as eleições da Argentina. Da Argentina aqui, ó. Milei recebeu mais de 14 milhões de votos, se tornou presidente. Ele venceu a eleição aí, foi 55% contra 44% no segundo turno, que era o Sérgio Massa. Uma surpresa para muitos, da esquerda, inclusive. Vamos ver, a gente tem vários... diferença, né? Exatamente, a gente trouxe alguns correspondentes internacionais para comentar, depois a gente vai dar nossas opiniões aqui. Vocês, por favor, no chat comentem. Vamos começar com a Giovana, a nossa Giovana aqui do Flow SA. Ela está na Argentina essa semana e ela trouxe um pouco do panorama e perspectiva do que ela observou pelas ruas ali de Buenos Aires. Vamos acompanhar o que ela tem a dizer. Aí vamos lá, a Gil está entrando aqui. Um beijo pra Gil também. Traga alfajor pra galera do Critique, que a gente curte, né? Por favor. Alfajores. Né? Por favor. Havana? Havana é bom, né? Havana, né? Qualquer um. Se ela trouxer um doce de leite, né, deles ali também tá bom, hein? Doce de leite argentino. Nossa, Bora. Bora, vamos lá. Vai lá, Gil. Oi, Mário, Gair e Diego, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, participando mais uma vez do Critique News. Já estive aí na mesa e agora estou um pouquinho distante. Estou aqui em Buenos Aires, em frente ao Centro Cultural Kirchner, um lugar muito importante, muito conhecido, principalmente pelos turistas também que vêm aqui para a cidade de Buenos Aires. E estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o clima, como estão as coisas por aqui desde domingo, quando ocorreu o segundo turno das eleições presidenciais. Uma eleição bastante marcada por polêmicas, por um olhar internacional muito forte, justamente pelo cenário eleitoral que nós tivemos. De um lado, nós tínhamos Sérgio Massa, atual ministro da Economia, e aqui vale um parênteses, para quem não está acompanhando muito as notícias da Argentina, nós temos atualmente 40% da população argentina ali na linha da pobreza. Além disso, nós também temos uma inflação que chega na casa dos 140% no acumulado dos últimos 12 meses. Então, um cenário bastante conturbado economicamente falando. E aí, do outro lado, nós tínhamos Javier Milei, que também é um nome que está super em alta, um nome que colecionou polêmicas ao longo desse processo eleitoral, justamente quando nós falamos do ponto de vista econômico, né? O Milei, ele se classifica como um libertário e ele tem propostas econômicas que incluem a dolarização da economia argentina e o fechamento do Banco Central. Então, esse cenário foi bastante conturbado, as pessoas estavam aguardando muito para ver o resultado desse processo eleitoral e, no final das contas, o Milei ganhou com cerca de 12 pontos percentuais, se eu não me engano, um pouquinho menos que 12 pontos percentuais em comparação com o Massa. Então, foi uma diferença bem grande. O Milei venceu, inclusive, na cidade de Buenos Aires, que é uma cidade historicamente peronista. Então, as pessoas não esperavam que ele ganharia aqui, mas ele também venceu aqui em Buenos Aires. Então, desde então, né, no domingo à noite mesmo, a cidade foi tomada por apoiadores do Milei, principalmente aqui na região central, perto do Obelisco, da Casa Rosada, que estavam fazendo festa enlouquecidamente aqui nessa região, mas também, como tudo tem os dois lados, era possível encontrar apoiadores do Massa, principalmente em lugares mais afastados da cidade, ali perto do bunker dele, que fica na região de Villa Crespo. Ali nessa região era muito possível encontrar pessoas num clima totalmente diferente, um clima triste, um clima mais para baixo. E na segunda-feira as coisas já mudaram bastante. Segunda-feira foi feriado, foi dia da soberania nacional aqui na Argentina e parecia que as pessoas já não lembravam muito mais das eleições. Os parques estavam lotados, as pessoas realmente, muita gente vestindo a camisa da Argentina, já se preparando para o jogo que aconteceu na terça-feira e que a gente prefere não falar sobre, né, depois desse resultado que nós vimos. Mas basicamente o clima que é esse agora é de muita expectativa para entender como o governo do Milei vai acontecer, porque nós sabemos que ele não tem o apoio do Congresso. Os movimentos sindicais também são muito fortes aqui na Argentina e também não apoiam o Milei. Então as pessoas estão muito curiosas para ver como essa política dele vai se desdobrar. Então vale ressaltar também que o Milei na terça-feira ele encontrou o Alberto Fernandes, atual presidente da Argentina, já para iniciar essa transição de governo, e ele toma posse no dia 10 de dezembro. Então, um processo eleitoral muito rápido, né? Em breve o Milei já assume o governo e, como falei, as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre até onde ele vai conseguir avançar com essas propostas, e o mesmo se estende para as relações externas, porque durante a campanha eleitoral, o Milei falava muito sobre propostas de romper
as relações com países considerados comunistas, como o Brasil, né, em menção ao Brasil, em menção à Rússia, à China, por exemplo, de acordo com o que ele dizia ali. E nesse processo a gente tem muita dúvida até onde isso realmente pode acontecer, principalmente quando a gente fala de Brasil e China, porque Brasil e China são importantíssimos parceiros comerciais da Argentina. Hoje o Brasil é o principal parceiro comercial, a China vem logo em segundo lugar. Então a gente não sabe realmente se isso vai acontecer, até onde é possível ele romper essas relações comerciais com esses países, mas vamos aguardar e qualquer próxima notícia, qualquer próxima coisa que acontecer por aqui, eu também trago para vocês. Então, novamente, é um prazer estar aqui participando do Critique News e vou deixar vocês agora com uma imagem da Casa Rosada, que está bem aqui atrás de mim, ali ao fundo. Então, temos ali a Casa Rosada, uma bandeira da Argentina ali no fundo. Deixo vocês um pouquinho com essa imagem. Obrigado, Gil. Aí aproveita, né, o seu tempo na Argentina. Dá pra ver que tava ventando bastante ali. Ventando. Né, que sopra ventos bons pra cá, né? Vento sul ali, porque tava um calor, né? Agora tá... E obrigado, Gil, né? A gente mandou essa missão, ela já estava lá, mas a gente mandou essa missão ontem pra ela. Falou assim, ó, se divirta, faça um vídeo pra gente sobre como que foi acompanhar as coisas daí da Argentina. Então, obrigado, Gil, por se virar aí para nos achar uma solução imediata ali. Foi muito legal. Nós gostamos muito quando você participa junto com a gente aqui do nosso conteúdo. E eu achei interessante, né? Primeiro eu achei... Tem mais vídeos, hein? Ah, sim. Tem uma questão muito interessante que a gente viu até no Brasil também, né? Que para os políticos é natural. Para a gente parece uma idiotice, né? Mas primeiro se ganha eleição, depois se governa. Então, o Milei ele adotou uma estratégia muito mais de enfrentamento, de combate ao que era o continuismo, né? Da esquerda na Argentina. Da esquerda. A retórica de campanha do Milei é uma retórica bastante radical, muito forte. Da esquerda, né? Só para comentar pra gente ver o segundo vídeo. Vocês já tiveram um spoilerzinho aí, né? Mas... o que acontece é que agora ele começa a se aproximar um pouco mais. Então ele conversou com o Alberto Fernandes, que inclusive, vamos pensar na Argentina economicamente, com uma inflação de mais 130% no ano. Então é uma bomba que ele tem na mão agora para também gerenciar. Né? Eu vi aí comentários na internet que o Milei está comprando agora um Maré Turbo e estava fazendo uma reunião com o antigo dono para ver como que... o Maré passando de dono, né? O Maré, né? E a Argentina é um estado muito gastador no sentido dos agentes públicos, né? Se comparar versus o tamanho do estado no Brasil com a população da Argentina, a Argentina tem uma população mais dependente do Estado do que o Brasil. É verdade. Então isso é um ponto relevante e acho que a gente tem mais um comentário aí pra gente... A gente trouxe aqui o André Roncalha, teu xará aqui, né? Fala muito de economia, um baita economista, aliás. Vocês não viram um episódio com ele, recomendo aqui no Critique. Muito legal, meu. Foi ótimo. E a gente tem um corte aqui que ele passou pra gente, para dar um pouco de detalhe, a perspectiva, o panorama do que ele está observando lá na Argentina. Vamos conferir, o Lucão vai soltar para vocês agora. Forte, muito extremista, no sentido de fechar instituições, de tirar o Estado de tudo quanto é atividade, né, educação, saúde. E ele já anunciou, já fez alguns anúncios, que tem o propósito, obviamente, de manter a base unida, manter uma certa base social, mas também já deixam entrever um pouco ali da moderação que as próprias estruturas institucionais impõem ao governo. Então, à primeira vista, evidentemente, eu acho que para o Brasil não é uma boa notícia, né, a extrema-direita vencer na Argentina, mas também não é o fim do mundo, ou seja, não significa que tudo aquilo que o Milei pregou em campanha que ele vai conseguir fazer. Dito isso, né, tirando a parte aqui do choro é livre, né, todos nós ficamos tristes com a vitória do Milei, mas né, exatamente por sermos mais progressistas e tal, o que agora já se manifesta? No segundo turno, o Milei já deu uma moderada nas falas, já começou a tirar de campo assim, a ideia de que fechar o Banco Central é algo tão rápido, de que simplesmente dolarizar também é tão rápido, ele já começou a moderar isso. E agora os primeiros movimentos, principalmente com o possível anúncio de Frederico Sturzenegger, que foi presidente
do Banco Central durante a gestão Macri, mostra que o apoio do segundo turno da ala macrista já começa a fazer pressão nesse recém-iniciado governo, né, que vai ser empossado, recém-eleito, né, desculpa, vai ser empossado agora dia 10 de dezembro. Então, a indicação é, primeiro, que vai ter um presidente do Banco Central muito possivelmente ligado à ala macrista. Segundo, ele já deixou dito em reuniões, as manifestações pós-vitória, que segurar a inflação vai demorar entre 18 e 24 meses, então não vai ser possivelmente vai tomar medidas mais graduais de combate à inflação e muito possivelmente a possibilidade de privatizar a petrolífera estatal, a YPF, também vai enfrentar alguma resistência, porque ele não tem maioria no Congresso. Ao contrário, o partido dele é relativamente pequeno, muito embora tenha crescido bastante por conta justamente dessa onda, né, anti-establishment, anti-Estado, anti-política que ele representou. Mas, de maneira muito clara, assim, ele já começa a moderar um pouco o tom. Já há indicativos de bastidores de que embaixadores ou pessoas ligadas às relações internacionais do governo ou vamos dizer, da campanha dele já começam a tentar estabelecer pontos com o governo brasileiro, porque evidentemente ele vai precisar de dólares, ele vai precisar de comércio, e o Brasil é muito importante, um parceiro comercial fundamental para a Argentina, e essas moderações já começam a acontecer. Muito bom ali, obrigado André Roncalha aí, né? Dá para ver que ele tem uma posição... O André, ele é progressista, né? Eu entendo esses pontos ali. Tem um ponto interessante ali, né? Ele fala sobre dolarizar a economia da Argentina, né? Uma das propostas do Milei, né? Eliminar o peso, eliminar o Banco Central e deixar a economia dolarizada. Mas eu entendo que a economia já é meio dolarizada, né? Já, super dolarizada já. Inclusive, a própria Venezuela, né, que não é oficialmente dolarizada, totalmente dolarizada. As classes mais... das classes média para cima já trabalha dolarizada há muito tempo. Já negocia contrato desse jeito porque é uma forma de se proteger, né? Tudo se reequilibra. E eu acho que isso é interessante, né? Quando a gente olha para a América Latina nos últimos 10 anos... e for considerar, né, a cor da esquerda vermelho e a direita azul, a gente vê que os movimentos estão acontecendo meio que yin-yang mesmo, né? Sempre foi Os assim, países viram a esquerda, aí passa por alguma crise direita, aí vê um outro problema à esquerda e fica nesse E pêndulo. nunca resolve, né? Exato. Mas isso que eu falo, tirar a perspectiva do tempo, muitas vezes, é importante. Porque é para ver se esse pêndulo está sendo produtivo, te jogando para cima, ou se ele está sendo danoso. E a Argentina já foi uma das maiores economias do mundo, inclusive. Sim, exato. E nos últimos 100 anos patina. Então, há limites. Então, é importante que a gente tenha também um contraponto de uma perspectiva diferente do Brasil na América Latina para a gente se manter em equilíbrio, talvez. Né? Um puxando uma corda para um lado e outro para o outro. O Milei vai enfrentar muitas dificuldades. Não é tão fácil também assim abrir o mercado, porque nós somos países emergentes, então a gente não controla a economia global. Não tem confiança, né, para investir nos nossos países aqui da América Latina. Mas serve como um bom teste. Eu acho que eu particularmente, por ser eu só não gosto quando chamam de extrema direita, porque apesar de, enfim, cada um acredita no que quiser. Mas é que porque direita radical, muitas talvez? vezes parece, não é porque as pessoas sempre confundem, né? A gente é muito pouco politizado. Então, quando você fala, por exemplo, libertário, tem gente que já fala assim, então libertário é extrema-direita. E a gente comenta entre a gente ser meio mais libertário, mas com viés social. Então, existem pontes entre essa maluquice direita e esquerda. Só que, teoria U, né? A teoria que não é só, assim, o que não é esquerda é extrema-direita. Porque a gente tá vendo também tempos desse naipe, né? Que tudo que não é esquerda é extrema-direita. Exatamente. Ali eu acho que eu nunca vi um presidente libertário, anarcocapitalista, né? A gente recebeu um episódio aqui com o Peter Ancapso. Muito bom o episódio. Que explica ali um pouco melhor ali a posição a leitura, né, de mundo que eles fazem. É interessante. Agora, falando um pouco da estratégia ali, né? Vou falar da derrota da esquerda na Argentina. Para mim, estava muito cantado. Eu acho que eles escolheram muito mal a pessoa para disputar. Você traz um ministro da economia, com a economia toda cagada, e fala assim, não, esse é o nosso melhor homem. Cara, assim, já começou muito mal ali.
E o Milei, ele entra como outsider, né? Ele não estava nem na disputa inicial, nas intenções de voto, né? Ele foi ganhando aquilo que você falou durante a campanha que ele foi conquistando, né? O eleitorado. Com uma diferença básica, que fique... Bom, eu quero melhor para o Brasil, mas que fique aí só uma sementinha para as pessoas refletirem. O que fez a diferença um pouco maior entre o que aconteceu no Brasil, entre Lula e Bolsonaro, e na Argentina, entre o Milei e o Sérgio Massa, foi principalmente o apoio dos jovens. Porque aqui no Brasil a gente viu, e acompanhamos o 8 de janeiro, então a gente sabe muito bem como é o perfil né, dos apoios que foram dados ali. O Brasil, na direita, tem um apoio muito mais de pessoas mais idosas e no mercado de trabalho. É verdade. E na Argentina, quem estava na situação da esquerda, muitas vezes eram os dependentes já do Estado. E os jovens estão chegando no mercado de trabalho agora, estão olhando para aquilo e falando assim, cara, isso é um absurdo. Até quando vocês vão danificar o nosso futuro em nome desse controle? Então, os jovens da Argentina fizeram a diferença nessa equação. Então... E jovem sabe o que faz, né? Não necessariamente sabe o que faz, esse é o ponto. Mas eu acho que é um voto de... Assim como foi com o Bolsonaro agora também, um voto que é muito menos um voto em Lula. Eu vejo muito mais que foi um voto de manifestação contra o Bolsonaro. Sim, exatamente. E isso na Argentina foi a mesma coisa ao contrário. A mesma Não coisa. foi muito um voto Milei. Tinha o voto Milei, com certeza. Mas acho que era muito mais um voto de manifestação contra a situação que vinha tomando conta do país. Me atrevo a dizer, se eles tivessem... o partido do Sérgio tivesse colocado um candidato melhor, não fosse um ministro da Economia, é muito emblemático isso. Né? Muito emblemático. Talvez a diferença de votos fosse menor ou até não tivesse perdido essa eleição ali. E boa sorte para o povo argentino. A gente tem uma relação, a gente disputa muito, né? O Brasil ama odiar os argentinos, né? Assim, e vice-versa, né? Mas a gente depende muito e ter um bloco econômico na América Latina é muito importante para todo mundo aqui. A gente abre, a gente fica recebendo... querendo ou não, a gente passou por isso, né? Muitas das empresas que a gente trabalhou são todas gringas, as grandes empresas. São poucos grupos que a gente tem no Brasil. Você não vê uma empresa argentina aqui no Brasil? Poucas. Você não vê empresas brasileiras na América Latina, são poucas. Se a gente tivesse um bloco econômico na América Latina mesmo, se for na América do Sul já para começar, a gente conseguiria ver isso aí. Mas igual a Natura faz, né? Com a empresa típica brasileira, você tem na Colômbia, na Argentina, ou o Mercado Livre, né? Que é argentino, está no Brasil. Exatamente. Você tem bons expoentes, a gente tem bons nomes, mas são poucos. A gente poderia ter muito mais. A gente não dependeria tanto da boa vontade, da iniciativa dos países na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, né, para vir aqui e trazer sua indústria. A gente poderia reforçar nossa indústria a partir disso. Então, a Argentina indo bem, e vamos cruzar os dedos aqui. Espero que possam suprir ali essa demanda toda para virar essa situação. Contamos com vocês também. Concordo. E, por favor, parem de bater no Brasilzinho quando jogar com a nossa seleção. Tá feio. Vamos falar...